Clara Silva, mais conhecida como Clara Não, é ilustradora e ativista. Licenciou-se em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. É mestre em Desenho e Técnicas de Impressão. Destaca-se pela irreverência e ironia nas ilustrações, onde reivindica a igualdade, trata tabus da sociedade e explora experiências pessoais. Em 2019 lançou o primeiro livro, intitulado Miga, esquece lá isso, como transformar problemas em risadas de amor próprio. Watintaba fazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign Qu'elles of essaient de trouver education. des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Olá, Clara, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres aceitado. Vamos falar do feminismo nas redes sociais. Antes de mais, pergunto-te porquê chamar feminismo e não apenas igualdade de género? Realmente é uma boa pergunta porque há muita gente que não percebe muito bem e faz comissão, mas o feminismo chama-se feminismo porque foi impulsionado por mulheres, em busca da igualdade de género. Feminismo não é contrário a machismo. O machismo procura a superioridade masculina, consciente ou inconscientemente, aparente ou enraizadamente, mas o feminismo procura a igualdade. Então, o que o feminismo procura fazer é o quê? Então, nós temos um patamar dos homens e o feminismo o que pretende fazer é, os homens estão tipo no nível 3 e as mulheres estão no nível 0. Vamos lá, para não ser tão dramático. E então, o que o feminismo procura é elevar as mulheres para o nível 3 também. E não é só as mulheres, é todas as pessoas consideradas minorias, ou seja, as pessoas que não vão de encontro às caixinhas da sociedade, seja pessoas que não sejam cis, hetero e brancas, tão simples quanto isso, pronto. E também tem a ver com outras questões, com menos privilégios económicos, menos privilégios políticos, menos privilégios sociais. O que o feminismo procura mesmo é essa igualdade. Muito bem. Nas tuas ilustrações abordas, entre outros temas, a masturbação feminina e o prazer e defendes que devem ser valorizados, privilegiados e falados. Porquê? Porquê? Porque o lado sexual da mulher continua a ser muito reprimido pela sociedade em geral. Também acho que é super importante percebermos o que é a sociedade. Porque as pessoas estão sempre a mandar virar porque a sociedade é isto, a sociedade é aquilo. A sociedade somos nós. Todos. Todas. Todos. O que é que acontece? Se nós começarmos a mudar, a sociedade também muda, porque a sociedade somos nós. E o que acontece é que há um recalcamento da sexualidade da mulher no geral. Isto acontece em várias vertentes. A base, que é a mentalidade, vamos falar de Portugal, porque em Portugal é mesmo muito forte esta questão religiosa. Há uma base muito forte do catolicismo cá em Portugal. Quer uma pessoa ser consciente, quer não. Isso acontece em tudo, na maneira como, nos edifícios, nas celebrações dos batizados e dos casamentos, e há uma noção muito errada que a Igreja trouxe para a sociedade, que é de que o pecado original foi o sexo. Não foi. E basta ler o Gênesis durante 2 minutos para perceber que não foi. O pecado original foi não ter temor a Deus e querer saber tanto quanto Deus. Pronto. Só que eu não sei o que aconteceu naquelas cabeças. Que aquilo, pronto, também foi uma questão de contexto histórico, imagino eu. Mas aquilo virou tudo e começou a presa da mulher e não sei o quê. E eu acredito também que seja uma falta de representatividade de grandes nomes de mulheres na Bíblia. Porque o único nome grande de mulher na Bíblia é Maria. E Maria foi mãe virgem. Pronto. Mas honestamente, eu não acho que aquilo seja o foco, ou deveria ser o foco. O foco daquela história toda deveria ser o consentimento. Porque Maria disse que sim. Perguntaram se ela queria e ela disse que sim. E honestamente eu acho que também é uma questão de bom currículo. Porquê? Porque ela era jovem, saudável, solteira e queria. Por isso, está-se bem, estás disponível, queres isso tudo, és boa pessoa, pronto. Mas o que acontece é que houve esta distorção muito grande e então Maria pureza, e até ficou com o nome Virgem Maria, vamos pegar outra vez na pureza, não sei o quê. Isto tudo faz com que, como há falta de representatividade, há mais tipo 4 mulheres escritas na Bíblia, embora houvesse muitas mulheres com Jesus e na história, pronto. E são todas ligadas, há 2 que nem sequer têm nome, 2 conhecidas, que é Samaritana e uma que é Caiena, ou Caienena, assim uma coisa.
as mulheres então são todas moldadas à imagem de Maria, segundo a sociedade, devem ser todas moldadas à imagem de Maria nesse aspecto de boa mãe e de pura. Pronto. Isto indo muito ao baixo do iceberg freudiano daqui da mentalidade. Então, a partir daí, a sexualidade da mulher foi sempre muito retraída e nem sequer se fala abertamente de masturbação. Agora fala-se mais. Eu defendo que devíamos começar a dizer pelo menos 3 vezes seguidas por dia masturbação, 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 para tentar normalizar a questão. E não é uma coisa que as mulheres falem muito, é muito normalizada com os homens, inclusive em filmes como American Pie e essas questões todas, o Pie, não é? Do American Pie. E esse filme, na verdade, até foi engraçado porque também havia a masturbação feminina, que era uma delas que tinha uma flauta. Pronto. Mas também há filmes em que ligam a masturbação feminina a algo mau. E eu falo de filmes porque os mídias também funcionam muito dentro da nossa cabeça. Há aquele filme que é o Cisne Negro, em que a masturbação feminina está inserida em padrões não saudáveis psicológicos. Eu não estou a criticar o filme, só estou a criticar não haver a presença da masturbação feminina de uma forma mais saudável ao longo dos tempos. Agora já começa a haver, acontece com Euphoria, na série, também com Good Girls. E se vamos ver, todas estas séries que envolvem masturbação feminina saudável, tem sempre uma mulher que está a escrever, ou a realizadora é uma mulher, e são sempre tratadas, esta masturbação é sempre tratada não como o foco da ação, mas tipo uma coisa natural que está a acontecer naquela altura. E nem Good Girls existem mesmo vibradores e tal, da forma mais natural possível. E então, assim sendo, nós não estamos sequer habituadas a falar disso. Só recentemente comecei a falar disso com amigas. Agora, as redes sociais também facilitam porque vemos imensas sexólogas e imensas pessoas que falam sobre sexualidade abertamente, como a Tânia Graça, a Beatriz Gosta, o Meu Útero, pronto. E estas pessoas, ao falarem abertamente sobre isso, faz com que outras mulheres também estejam à vontade com isso. Porque não é só o facto de muitas mulheres não o fazerem porque não fazem ou não sabem como fazer. Também é o facto da vergonha. Isto é que é o foco principal, é aquela vergonha da culpa de que eu estou a violar o meu corpo ou essas coisas todas que são muito mais graves noutros países com doutrinas religiosas mais conservadoras, como nos Estados Unidos. Eles até têm uma espécie de artimanha para segurar as crianças para elas não se masturbarem, coisas loucas. Mas isto vem tudo, lá está, do recalcamento da sexualidade. E então é super importante falarmos da masturbação e do prazer, até porque também há aquela ideia de que o sexo é uma coisa que se dá a um homem, uma mulher dá a um homem, isto segundo os padrões da sociedade. E não é uma coisa que se dá, uma coisa que se partilha. E aquela questão também de fingir o orgasmo e de mulheres que passam a vida inteira sem ter um orgasmo, acho isso triste, uma perda de tempo. Quais são as reações do público às tuas ilustrações? A maior parte das pessoas gostam e agradecem-me, tanto por comentários ou mesmo por mensagens privadas, e contam-me também pormenores da vida delas e o que é que se passa e porque é que foi importante e assim, ou até conselhos. E é super seguro, porque eu depois não sei quem são as pessoas e elas estão à vontade comigo porque também sabem disso. E claro que eu não sou psicóloga, mas sei uma coisa ou outra, porque já passei por muitas coisas que não foram muito felizes, mas que me fizeram quem eu sou. E não estou a sugerir às pessoas para fazerem merda na vida delas, estou só a dizer que há que aprendemos com isso. Também tem outras pessoas, maioritariamente homens, há umas mulheres, que são super desagradáveis e parecem que... Não percebo como é que nós termos liberdade mexe com a liberdade dos outros. Como é que eu falar de falar de masturbação ou de falar de prazer sexual interfere com a vida de outras pessoas? Porque primeiro só se masturba quem quiser, porque também há muitas mulheres que não sentem à vontade porque não querem mesmo, não sentem essa necessidade. E de certa forma sentem-se pressionadas para o fazer porque parece que só és feminista se o fizeres. Também há esta vertente assim mais paralela. E é importante perceber que deves ter liberdade para o fazer se quiseres e não te deves sentir culpada por isso. E depois também há alguns homens que depois começam a dizer que, maioritariamente homens, que eu sou contra a família tradicional e que estou a mexer com a ordem da sociedade como ela deve ser e que estou a incentivar raparigas a não manterem relacionamentos quando eu só não incentivo quando eles são maus. E que isso mostra que eu sou emocionalmente fraca. E até é uma maldade estar a sugerir isso. E violência é má.
Se estás num relacionamento violento, sai dele de alguma forma, procura ajuda para sair dele de forma segura. Mas pronto, mas de certa forma. Como é que tu reages a essas críticas? Respiro fundo e tento Boa perceber técnica. o contexto daquilo. Sim, claro. Depois de receberes muito backlash durante anos, uma pessoa arranja umas técnicas. Mas depois também é preciso observar. Eu leio, se vir que aquilo não tem por onde se pegar, às vezes até denuncio. Porque é assim, eu não sou uma ONG, eu não sou um jornal de notícias, o jornal de notícias como quem diz, não o jornal de notícias especificamente falando, mas um jornal com notícias. Por isso, eu não tenho nenhuma obrigação de permitir todos os comentários de ódio no meu perfil. Assim, eu sou toda a favor da liberdade de expressão, mas sou totalmente contra o discurso de ódio. Por isso eu não gosto, eu apago, ou eu denuncio, ou eu restringo, porque lá está, eu não sou uma NGO, ninguém tem que concordar comigo, mas eu também não tenho que aceitar tudo. O meu perfil é meu. Por falar nisso, como é que se estimula a discussão do feminismo quando muitas vezes, como tu própria já experienciaste, são as mulheres a educar para o machismo? É importante fazer com que o discurso não seja muito de raivoso, eu vou usar esta expressão. E quando digo raivoso é no sentido de nós sabemos que estamos chateadas, e eu sei que estou muito chateada muitas vezes, mas tento ter um discurso claro, porque quando nós estamos a ter um discurso super emotivo, isto é muito red flag o que eu estou a dizer, mas vou tentar dar-me a entender. Quando eu estou muito chateada com alguma coisa, ou quando uma pessoa está muito chateada com alguma coisa, e depois escreve um discurso com muita raiva, o que vai acontecer é que os haters, as pessoas que querem pegar, vão pegar pela parte da raiva, vão pegar pela parte da emoção. Eu não estou a dizer que temos de ter sempre em conta o que a outra pessoa está a dizer, se aquilo é realmente o que temos de dizer, mas estou a dizer é que temos de ser advogados do diabo com nós mesmas, quando queremos passar uma imagem que já sabemos que pode trazer backlash, e conseguir perceber como é que podemos usar a retórica para as pessoas não usarem aquela coisa de que quando falas mais alto perdes a razão. Isso é mentira, porque há coisas que podes dizer alto com toda a razão do mundo. Mas há aquela coisa de ter sempre por onde pegar. Pronto. O que eu tento fazer é construir um discurso em que não haja muito isso. Embora tento ser honesta comigo mesma e transparecer o que realmente sinto. Então, a partir daí, se construirmos um discurso claro, conseguimos chegar a mais pessoas. O que é importante também é adaptar o discurso ao contexto. Eu não falo de feminismo com crianças da mesma forma que falo com pessoas adultas. E é preciso dar a entender como é que o machismo está enraizado de uma forma calma, que senão o que vai acontecer é que as pessoas vão se começar a chamar nomes mal das outras, começam-se a insultar em vez de conversar. E uma boa tática é tentar perceber porque é que a pessoa pensa assim e então mostrar interesse sobre a opinião da pessoa. Isto não dá para fazer tão bem pelas redes sociais, mas pessoalmente já experimentei algumas vezes e funciona. Que é, por exemplo, um taxista estava-me a dizer que ele como homem só podia usar calças de certas cores, porque senão eram maricas. Então, e eu perguntei-lhe, mas então que cores é que são viáveis para um homem que é homem usar? E ele disse-me várias e depois disse que não falava com o neto quando ele aparecia de calças de cores garridas como vermelho ou cores claras como branco e dizia, vai trocar essas calças quando eu falo contigo parecem maricas. E eu perguntei-lhe, olha, acha que uma pessoa muda de orientação sexual conforme a cor das calças? Ele ficou muito calado e disse, não, quer dizer, pronto. E a partir daí começamos uma conversa que não chegou a discussão, porque eu nunca lhe atirei à cara que ele era um machista, que era retrógrado, estás a ver? Então foi toda esta desconstrução de primeiro tentar perceber como é que ele pensa e também mostrar à pessoa como é que ela própria pensa e está a construir. Porque se nós soubermos como uma coisa foi construída, conseguimos destruí-la ou desconstruí-la. Tu dizes que o feminismo não faz mal a ninguém, que quem tem medo dele está com o ego ferido e ainda que mulheres bem comportadas nunca fazem história. São estas crenças que te movem para fazeres a diferença? Sim. E também que eu não quero que as gerações mais novas passem pelo que nós passamos. É mesmo essa esperança que um dia o meu trabalho já não seja preciso. Eu arranjo outra coisa para fazer, não estou preocupada. Estou preocupada que ele seja preciso para sempre. Isso sim. Para terminarmos, queres verbalizar a frase mais importante do manifesto de uma mulher independente que escreveste? Não é não. Essa é a frase mais importante e que resume tudo. Então, acho super importante, tenho a certeza que é super importante, nós dizemos que não quando sabemos que é não. E quando temos dúvidas, pensar daqui a 3 meses, eu serei mais feliz se tiver dito que sim ou que não a isto agora. É isto que eu faço quando tenho dúvidas. E quando fico na mesma com dúvidas, mixed feelings is a no,
por isso digo sempre que não. Mas então, eu acho que há um problema, outra vez eu não acho, eu sei que há um problema, em as mulheres dizerem que não, porque foram ensinadas a criar o mínimo distúrbio possível para os outros. Foram ensinadas a serem cuidadoras, foram ensinadas a cuidar dos outros, foram ensinadas sempre a pôr-se no segundo lugar, porque em primeiro estão os outros, primeiro está a família, primeiro está toda a gente. E durante muitos anos, o único emprego que elas podiam ter era serem cuidadoras, quer fosse em casa, quer fosse empregos previamente selecionados como decentes para elas. E havia mesmo um manual de empregos decentes para mulheres. Isso não está assim tão longe como parece e continua enraizado, até porque continua a haver muitas profissões que são esquisitas para mulheres, consideradas esquisitas, como ser camionista, como trabalhar nas obras, essas questões todas. Isso é super preconceituoso, porque o emprego é para quem tiver capacidade para fazer, não é para um género ou para o outro. Mas bem, o que é que acontece? É muito difícil para as mulheres dizerem que não, foram ensinadas sempre a não causar distúrbio, mas também há outro problema aqui, que é, por causa daquela coisa que estávamos a falar há pouco, da compressão ou de querer tirar o sexual da mulher, mas depois exigir que sejam sexuais, porque isto é tudo assim muito esquisito, assim, esta dualidade. Jane, não podes fazer muito sexo, mas tens de ser sexy, mas não podes andar muito decotada, senão és puta, mas depois também tens de ser sensual, é muito esquisito. As mulheres foram ensinadas a não serem fáceis, não serem consideradas fáceis, porque fica mal. Quantas mulheres depois de fazerem sexo no primeiro date dizem, mas olha que eu não costumo ser assim, não quero que aches que eu sou fácil. Porquê? Porque há estes complexos todos internos que não são só das mulheres, mas também dos próprios homens. É aquela conversa de que ela fez sexo comigo no primeiro date, por isso ela não é uma mulher séria. E aí a resposta é, fizeste sexo sozinho? Ou ela fez sozinha? Não fizeram os dois? Então qual é a tua cena? Pronto. E então, as mulheres foram ensinadas, mesmo dizendo que querem, a dizer que não, para não serem fáceis. Isto cria um problema, que depois também habituamos as pessoas, quando dizemos que não, afinal é um sim, só que não queremos ser fáceis. E então, este trabalho do consentimento tem que ser um trabalho não só feito de um lado, mas também do outro, que é habituarmos as pessoas a sermos honestas e cobrarmos o preconceito pela honestidade também. Não é só pela reivindicação, é a honestidade. Género, olha, eu quero, ou eu não quero. E o que tem de acontecer é que a outra pessoa, se houve um sim, respeita um sim, se houve um não, respeita um não. Quer pareça que ela a ser fácil, quer não pareça, não importa. Se ela está a dizer que sim é sim, se ela está a dizer que não é não. E aos bocadinhos a gente adapta-se toda e passamos a viver na honestidade e na igualdade, esperançosamente. Claro, não. Obrigada. Obrigada também, Susana.